Fala pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar mais uma de minha participação lá no programa Jornal São Francisco é Notícia, na Rádio São Francisco, a qual falamos sobre reserva de emergência. Então, você que ainda não tem a sua reserva de emergência montada, você vai aprender tanto a importância de se ter a reserva de emergência, como os passos para montar a reserva de emergência de forma estruturada, de forma bem planejada. Então, se liga no vídeo logo após a vinheta. E desde já, como eu sempre peço, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like porque o vídeo vai ser bom, vai te agregar bastante e também para fazer com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas, fazendo assim também crescer o nosso canal aqui no YouTube. Agora sim, sem mais delongas, acompanhe a minha participação na Rádio São Francisco no programa Jornal São Francisco é Notícia. Nicolas, bom dia para você. Antes de mais nada, o que é uma reserva de emergência? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel, todos os ouvintes da Rádio São Francisco. A reserva de emergência nada mais é do que uma reserva financeira para custear tanto as suas despesas mensais por um determinado período de emergência ou situações emergenciais também. A gente sabe que o dinheiro sempre, tende a resolver muitos desafios, principalmente os financeiros, na nossa vida, E a emergência não escolhe, dia nem horário para acontecer. Então é sempre bom a gente ter essa reserva para cobrir eventuais, acontecimentos aí durante a nossa vida. Agora, Nicolas, que ela é importante, ninguém tem dúvida, Porque na hora do sufoco é um Deus nos acuda. Aí as pessoas partem para pegar empréstimos, geralmente esses empréstimos mais rápidos têm juros altos, enfim, muitos recorrem a empréstimos clandestinos, os chamados agiotas. Agiota. É um problema, você precisar de dinheiro assim de maneira rápida. Agora, o ideal, como você falou, é ter uma reserva de emergência. Isso todo mundo já sabe. Agora, como construir uma reserva de emergência? Quais são os principais passos para você ter essa tranquilidade? Então vamos lá, Vinícius. Eu separei aqui, de forma resumida, em 3 passos. A começar por ela, não tem como, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, a organização financeira, que nada mais é do que você fazer um controle financeiro para saber até mesmo qual é o seu custo de vida para determinar qual valor você vai precisar investir na sua reserva de emergência. Então, essa organização financeira parte desse controle financeiro, a qual você vai anotar tudo que você recebe, tudo que você gasta ali dentro do mês. E aí já até mesmo traçando exemplo. Vamos dizer que você organizou suas finanças, Nicolas, consegui anotar ali durante 1 ou 2 meses, certinho, tudo que eu gasto e sei também quanto eu recebo. Vamos dizer que seja R$ 3.000 e que você fique no 0 a 0. Você gasta os R$ 3.000 que você recebe. E já partindo para o segundo ponto, eu vou complementar esse exemplo que eu trouxe numérico, mas o segundo ponto é justamente definir 3 coisas muito chaves aí nessa situação aí para você conseguir montar a sua reserva de emergência, que é concluir o seu custo de vida mensal, que vai vir justamente, da sua organização financeira, do seu controle financeiro. Então, concluir que meu custo de vida mensal seja R$ 3.000, igual o exemplo que eu citei. Eu gasto exatamente o que eu recebo, os R$ 3.000. E aí você vai definir parte do orçamento para investir na reserva de emergência. Então, você vai ter que ter esse propósito aí de separar parte do seu orçamento, parte desses R$ 3.000 que eu citei de exemplo, para investir o seu dinheiro. E aí você vai ter que definir quantos meses você quer investir para ter aquele dinheiro, para cobrir, o seu custo mensal. Vamos dizer assim, que eu gosto de colocar, geralmente as pessoas fazem de 3 a 12 meses. Eu costumo colocar ali 6 meses, do seu custo de vida mensal investidos na reserva de emergência. Então vamos dizer que o seu custo de vida, seja R$ 3.000 e que você vai retirar R$ 500 para investir na sua reserva de emergência. Logo, você já fez uma coisa muito boa, que além de investir, você já está reduzindo o seu custo de vida. Então, foi para R$ 2.500. E que você vai investir 6 meses desse seu custo de vida num investimento, numa aplicação para esse fim de reserva de emergência. Então, você vai precisar 6 meses de R$ 2.500, que é o seu custo de vida mensal. Então, você vai precisar ter R$ 15.000 investidos numa aplicação para reserva de emergência. Então, você já definiu aí o seu custo de vida, você já definiu a parte que vai para esse investimento da reserva de emergência, logo você já definiu a quantidade de meses e o valor que você vai precisar ter investindo para a reserva de emergência.
E o último passo vai ser justamente escolher um investimento. Investimento que vão ter que atender pelo menos 3 características primordiais aí para você fazer, né, conseguir montar sua reserva de emergência de forma estruturada e eficiente. Só para entender a proposta sua, então não é só ter uma reserva, é usar esse recurso investindo para que essa reserva de emergência ela tenha uma rentabilidade, é isso? Perfeito, Vinícius, perfeitamente. Por isso que eu até disse, né, que esse aqui, eu coloquei na introdução aqui, a qual eu estava montando a pauta, que esse é o primeiro passo do investidor, né, porque aqui você, de fato, já vai estar realizando aplicações financeiras, de fato. Então, um investidor muito qualificado, por exemplo, né, que investe no mercado, a grande maioria, se não quase todos, não vou colocar todos, né, porque senão tem que ter uma margem de erro, mas a grande maioria, a grande maçante maioria tem de investimentos arrojados e tem ali a sua partezinha na reserva de emergência, porque até mesmo para você investir em aplicações que possam trazer mais rentabilidades, você precisa ter um percentual da sua carteira ali, né, do seu conjunto de investimentos, a qual te traga essa segurança financeira também para você manter a sanidade mental e caso precise de um dinheiro para cobrir uma emergência, você não vai tirar de aplicações mais voláteis, por exemplo, você vai tirar da reserva de emergência que rende, né, de uma forma padronizada ali, com menos volatilidade, que é essa oscilação no preço, nos rendimentos, e que você tem essa segurança financeira. Então, aqui já é o seu primeiro passo como investidor, sim, buscando, né, rentabilizar essa aplicação aí na sua reserva de emergência. Agora, quais são as características de investimentos para a reserva de emergência? Então, são basicamente 3, que é alta liquidez, baixo risco e volatilidade e uma rentabilidade coerente ao tipo de investimento. Vamos lá, alta liquidez. A liquidez nada mais é do que essa capacidade de você converter um investimento em dinheiro. Um exemplo aqui que pode ser até um pouco contraditório, assim, porque a poupança a gente não encara muito como um investimento de fato. Mas vamos lá. O exemplo da poupança, ela tem uma alta liquidez. Por quê? Se você for lá no caixa eletrônico, você consegue tirar o seu dinheiro da conta e ter esse dinheiro em mãos. Então, essa alternância entre investimento e dinheiro, essa conversão rápida, se chama liquidez. Então, tem uma alta liquidez. Porque, por exemplo, existem investimentos de fundos de investimentos, a qual você solicita o resgate e precisa esperar talvez até 30 dias para ter esse dinheiro. Imagina, você investir, né, na sua reserva de emergência, que é para cobrir coisas inesperadas, e você vai precisar, né, de esperar 30 dias para ter esse dinheiro em mãos. Então, você tem que pensar em investimentos que tenham essa alta liquidez, essa rápida capacidade de converter investimento em dinheiro para você cobrir as suas emergências ali. E aí, baixo risco e volatilidade. Baixo risco aqui, dentre diversos outros riscos, eu vou falar o principal aqui, que geralmente é o risco de calote, ou seja, você vai investir em aplicações a qual, quando você precisar do dinheiro, você vai encontrar ele lá, você vai ver o seu dinheiro lá, tudo certinho. Então, um investimento de alto risco, a qual você pode até mesmo ter um calote e aí ter uma perda, a qual você precisou do dinheiro, cadê o dinheiro? Então, tem que ter um baixo risco. E baixa volatilidade, né, até complementando com essa parte do baixo risco, é essa oscilação que os investimentos têm. Então, por exemplo, né, vou de um extremo ao outro. Bitcoin, por exemplo, é um tipo de criptomoeda. Tem uma alta volatilidade. Um dia ela pode estar a 100 mil reais, uma só moeda, no outro dia pode estar 90 mil reais, desvalorizando, outro dia pode estar 110 mil, enfim, tem uma alta oscilação nos seus preços de rendimento. Então, esses investimentos não podem ter esse tipo de situação, tem que ter uma baixa volatilidade, um preço mais linear, mais contido, por quê? Você não pode, às vezes, na hora de resgatar esse investimento, resgatar ele com prejuízo. Poxa, você colocou R$ 500 lá, está começando a montar sua reserva de emergência, você já precisou desse dinheiro, quando você foi ver, está lá R$ 400. Você vai, além de sofrer, né, uma consequência da sua emergência, ainda vai se frustrar com a desvalorização do seu investimento. Então, tem que ter essa baixa volatilidade para não ser surpreendido de forma negativa. E rentabilidade coerente ao tipo de investimento é justamente investimentos com essas características de alta liquidez, baixo risco e volatilidade vão tender a render um pouco menos do que aplicações de maiores riscos, né? Porque o mercado é racional. Quanto maior risco, maior retorno. Quanto menor, né, esse risco, menor também será o retorno. Mas não quer dizer que, por exemplo, você tem que deixar seu dinheiro na poupança, que a poupança ela vai render bem menos do que outros investimentos que possuem essas características e que vão render talvez até o dobro, como o próprio Tesouro Selic, por exemplo. Então, tem que ter uma rentabilidade coerente para você fazer esse dinheiro render com essas características. Bom, então a gente já sabe que no extremo está a poupança, que não é o mais indicado.
E no outro extremo está esses investimentos de alto risco que também você não indica para a reserva de emergência, como você falou, bitcoins, talvez ações também seja um risco. Mas vamos lá, no meio desses dois extremos, quais exemplos que você pode deixar aí para orientar a população, os nossos ouvintes, como um investimento para a reserva de emergência? Então, Vinícius, os investimentos que contemplam essas características, né, de alta liquidez, baixo risco, volatilidade e ter uma rentabilidade coerente, eu vou citar basicamente 4 aqui. A começar pelo Tesouro Selic, né, que é um investimento a qual você está emprestando seu dinheiro para o governo, que é uma das instituições mais seguras que dificilmente vai te dar um calote, vai quebrar de certa forma. Então tem essa segurança, tem uma volatilidade também bem baixa, porque vai acompanhar a taxa Selic, que muda ali a cada 45 dias e é bem pouquinho, às vezes é 0,25% de rentabilidade a menos ou a mais. Então você tem uma segurança nessa volatilidade, tem uma alta liquidez. Se você solicitar o seu resgate ali pela manhã, até à tarde esse dinheiro já está na sua conta da corretora, a qual você pode transferir para a sua conta corrente, e tem uma rentabilidade bem coerente, ela vai render bem mais que a poupança está em torno de 6,17% ao ano. O Tesouro Selic, né, a qual rende a taxa Selic, já está em 13,75% ao ano, então é mais que o dobro aí. Então já tem uma rentabilidade bem melhor e com o mesmo nível ou até maior nível de segurança, né? Porque o banco, se for um colapso econômico, vai quebrar primeiro do que o governo, digamos assim. Também temos o CDB de liquidez diária, que alguns bancos oferecem, né, que renda pelo menos 100% do CDI, que tenha, né, essa rentabilidade bem próxima aí da taxa Selic. CDB de liquidez diária justamente porque precisou do dinheiro, liquidez diária, você tem esse dinheiro em mãos. Tem fundos de investimentos também em renda fixa, né, também conhecido como fundos DI, e aí você também consegue ter essa liquidez bem rápida, aí, de pelo menos um dia, né, útil também. Então tem uma boa liquidez e tem a rentabilidade bem atrelada e também a essa volatilidade da taxa Selic. E também tem RDBs de conta remunerada, né, uma das mais famosas aí é da Nubank, né, que renda pelo menos também 100% do CDI. Só que também cada um desses investimentos tem peculiaridades aí, como desconto de imposto de renda, fundos de investimentos cobram algumas taxas. É importante também, né, nessas contas remuneradas, por exemplo, ficar atento a qual investimento você está fazendo de fato, porque, né, houve uma situação um pouco controversa aí na Nubank, a qual pessoas investiram, né, com essa tendência de construir a reserva de emergência e eles investiram, acabou lá sendo... vamos dizer assim, não estava muito bem informado, acabou investindo em um fundo que estava comprando títulos de dívida da Americanas, por exemplo, que, né, deu um problema aí grande, né, já decretou aí recuperação judicial e viu esse dinheiro se desvalorizar. Então, uma surpresa muito negativa. Então, tem que ficar atento a cada um deles. Mas não tem como eu me estender aqui, né, porque realmente são muitos detalhezinhos e que é importante saber. Aí, então, quem tiver mais dúvida, né, entre em contato comigo, me chama lá no Instagram, @NicolasRiscado. Quem ainda não tiver contato aí pelo Instagram, pode pedir um número aqui ao pessoal, né, da rádio que a gente orienta da melhor forma possível. Ok, Nicolas, definitivamente, né, mesmo sendo uma reserva de emergência, você tem que fazer dinheiro com o seu dinheiro, né? Perfeitamente. Nada de guardar a reserva de emergência debaixo do colchão ou até mesmo apenas numa poupança, né? Tem que pensar grande, mas com segurança, conforme Nicolas orientou aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de todas essas dicas, todos esses passos aí para montar a reserva de emergência. De fato, está coerente com a vida de vocês, de fato vão ajudar vocês a montar a reserva de emergência de vocês. É algo muito importante, né, que precisamos, né, discutir bastante e colocar a mão na massa. Colocar em prática aí todos esses conhecimentos, todos esses passos que foram citados para, de fato, construir uma reserva de emergência, começar a desfrutar de uma vida financeira mais equilibrada. E no mais, me siga em todas as outras redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, mas é só você colocar Nicolas Riscado em qualquer outra rede social que de fato vocês vão me encontrar. E como sempre, muita gratidão por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.